Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos, dando prosseguimento à nossa playlist com questões de concursos militares de 2016, admissão a 2017. Neste vídeo, mais uma questão da EFON para vocês, uma questão um pouco mais difícil que as anteriores, envolvendo trigonometria e função composta, beleza? Vai dar um trabalhinho algébrico. Enfim, não é uma questão tão simples não. Vamos lá. Dados f de x igual a x mais a, f de g de x, quer dizer a composta de f com g, igual a seno de x mais a ao quadrado mais a sobre a mais 1, e g de π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 8, determine o valor de a. Bem, ele disse que na função g, a imagem do π sobre 4 é raiz de 2 sobre 8. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na expressão da composta de f com g, eu vou tirar o x, substituir o x, trocar o x pelo π sobre 4. Beleza? Aí nós vamos ter o seguinte, f de g de π sobre 4 igual a seno de π sobre 4 mais a ao quadrado mais a sobre a mais 1. Vamos ver o que vai sair a partir daí. Vai dar um trabalhinho algébrico, mas nós vamos conseguir resolver a questão. Então, fazendo o que eu acabei de falar, né, substituindo x por π sobre 4 na expressão da função composta de f com g, nós vamos ter o seguinte, f de g de π sobre 4 igual a seno de π sobre 4 mais a ao quadrado mais a sobre a mais 1. Preste atenção agora, ó. Ele falou no enunciado que a imagem do π sobre 4 na função g é raiz de 2 sobre 8, não é isso? Então nós vamos aqui substituir esse g de π sobre 4 justamente pela raiz de 2 sobre 8. E vamos também substituir o seno de π sobre 4 pelo seu valor, raiz de 2 sobre 2. Você sabe que π sobre 4 é 45 graus, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Até aí tudo bem? Beleza? Tá, então chegamos à conclusão que f de raiz de 2 sobre 8 é igual a raiz de 2 sobre 2 mais a ao quadrado mais a sobre a mais 1. O pulo do gato agora é você fazer o seguinte. Nessa fraçãozinha aqui, você vai desmembrar tal fração em duas. Você vai separar a raiz de 2 sobre 2 do restante do numerador. Aí vai ficar o seguinte, raiz de 2 sobre 2 vezes a mais 1, mais a ao quadrado mais a sobre a mais 1. Eu separei, desmembrei, quebrei aquela fração original em duas outras, certo? Beleza? Tá, e por que eu fiz isso? Porque aqui na segunda fração agora, eu posso colocar o a ao quadrado em evidência. Opa, mouse sleep. O mouse está muito sensível. Escorregou. Posso colocar aqui o a ao quadrado, o a em evidência, tá? No numerador da segunda fração, eu posso colocar o a em evidência. E aí, o que vai acontecer? Colocando o a em evidência, a ao quadrado dividido por a dá o próprio a. E o a dividido por ele mesmo dá 1. Vai ficar a vezes a mais 1 sobre a mais 1. Correto? E aí eu posso simplificar o a mais 1 com a mais 1, obtendo que o f de raiz de 2 sobre 8 é raiz de 2 sobre 2 vezes a mais 1 mais a. Aqui eu posso simplesmente simplificar o a mais 1 pelo próprio a mais 1, tá? Por isso que eu
de forma malandra, digamos assim, abrir a fração original em duas outras, justamente para poder me livrar desse A mais 1, obtendo o A sozinho ali, beleza? Após o A mais 1 ser cortado com ele mesmo. Tá, e daí? E daí que o enunciado falou o seguinte: f de x é o próprio x mais a. Não é isso? Não é a lei de formação da função f? A imagem de um elemento x qualquer do domínio é esse próprio elemento mais o a. Se o x for raiz de 2 sobre 8, a imagem dele vai ser o próprio raiz de 2 sobre 8 mais a. Confere? Beleza? Então, com isso a gente vai conseguir agora descobrir o valor do a. Sabemos que o f de x é o próprio x mais a. Então, quando você escreve f de raiz de 2 sobre 8, você quer escrever a própria raiz de 2 sobre 8 mais a. Então, o que obtivemos na primeira etapa, que é isso aqui tudo, é igual a raiz de 2 sobre 8 mais a. E aí você vai ver agora a vantagem do que fizemos naquele passo anterior, né? Você pode aqui, ó, simplificar, cortar um A com o outro, vai ficar bem mais fácil a tua conta a partir de agora, né? Esses dois A's podem ser cancelados. Aí você vai ter simplesmente raiz de 2 sobre 2 vezes A mais 1 igual a raiz de 2 sobre 8. Você pode cortar raiz de 2 com raiz de 2 e pode cortar o 2 com 8, obtendo uma equação bem simples. 1 sobre A mais 1 igual a 1 quarto, multiplicando cruzado, A mais 1 igual a 4, A igual a 3. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, né? Uma questão interessante da EFON. Não é tão simples, e aqui você tem que perceber, ó, de novo, você obteve que f de raiz de 2 sobre 8, esse cara feioso aqui, raiz de 2 sobre 2 vezes A mais 1 mais A. Só que, de acordo com o enunciado, f de x é igual a x mais a. Então, no contexto, o x aqui é raiz de 2 sobre 8. Então, f de raiz de 2 sobre 8 vai ser o próprio raiz de 2 sobre 8 mais a. Então, você vai pegar essa informação e igualar a anterior, já que ambos se referem à mesma quantidade, que é o f de raiz de 2 mais 8. Beleza? Aí resolvendo a equaçãozinha, a igual a 3. Show? Beleza? Tá aí uma questão bonita para vocês da EFON. Ela está um pouquinho acima, né, do nível esperado para ESA, para EA, mas pode cair, por exemplo, na SpaceX, por exemplo, por que não, né? Beleza? Obrigado pela audiência. Até nosso próximo vídeo. Leal Concursos Incomparável.